A paz de Cristo, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui em casa e hoje nós vamos começar mais um curso, a terceira aula do curso de pré-batismo. E eu quero fazer uma oração com você para a gente iniciar esse curso. Hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Nós já falamos sobre novos discipulados, nós começamos a falar sobre o arrependimento e hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas e o porquê que devemos batizar nas águas. Mas vamos fazer essa oração para a gente iniciar em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus sou grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora que nos conduza a esta aula. Deus, que aquelas pessoas que irão ouvir, irão aprender da Tua Palavra, Deus, que elas possam ser ministradas, possam sentir o impacto da Tua glória. Deus, que elas possam entender o verdadeiro significado do batismo. Que elas possam entender que é uma mudança de direção, é andar de acordo com a Tua Palavra e com os Teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que abençoe, Pai. Deus, esses momentos, que o Teu Espírito possa estar juntamente comigo e juntamente com essas pessoas que irão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos começar a meditar nesse texto. Eu quero basear no livro de Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16 e no seu versículo 15, a partir do seu versículo 15. Esse estudo está baseado na apostila que o pastor Luiz Duarte escreveu, ela está até aqui, essa apostila aqui, Novos Discipulados, sou discípulos. E ele escreveu essa apostila e tem as bases bíblicas, e eu quero basear esse estudo nessas bases bíblicas. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16 e no seu versículo 15, o evangelista Marcos, ele escreveu: E disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Aqui a gente vê uma ordenança de Jesus. Ele disse: quem crer, ou seja, acreditar em que Jesus falou, buscar o que Jesus falou, e depois disso ser batizado, será salvo. Então, para ser salvo, é necessário ser batizado. Para ser batizado, é necessário crer. Porque quem crê e for batizado, será salvo. Agora, quem não crê, está condenado, será condenado. Então, na verdade, precisamos crer em Jesus, buscar a Tua Palavra. E como consequência de crer em Jesus e buscar a Sua Palavra, então nós somos batizados. O batismo, então, ela é uma ordenança. Nós vamos basear no texto, em poucas palavras, em pouco tempo que nós temos. Eu não quero ser cansativo aqui, mas vamos basear também num outro texto, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, no seu versículo 19. Eu quero nesta aula basear em 3 textos. O primeiro eu já li, agora nesse Evangelho de Mateus, e depois também eu vou basear em Atos. Mas aqui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, no seu versículo 19, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós percebemos que esse ide é uma ordem, é um mandamento. Portanto, ide, ou seja, faça, é um imperativo. Façai-vos, ide. Então, o papel de nós cristãos, que já somos batizados, que já temos Jesus, nós obreiros da casa do Senhor, não é ficar simplesmente somente adorando a Deus dentro da sua casa de oração,
mas nós devemos cumprir um dos mandamentos de Jesus. Ide. Não devemos ficar entre quatro paredes ensinando. A igreja nasceu para fazer igreja. O pastor, ele existe para fazer obreiros. E os crentes existem para fazer outros crentes, fazer outros discípulos. O discípulo gera discípulo. Então nós, como todos nós, independente se é obreiro, independente se está dentro da igreja, nós somos discípulos ainda. Então nós estamos aqui para fazer outros discípulos. Nós somos ensinados por Deus. Jesus, ele deixou a sua palavra para que nós venhamos ler, estudar, aprender, arrepender-vos e buscar de acordo com o que está escrito. E agora que nós já aprendemos, estamos aprendendo ainda, mas o que nós já aprendemos, agora nós vamos repassar essas informações. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor, que nós precisamos dele para a salvação. Nós somos salvos pela graça, independente se nós estávamos no mais terrível pecado. Mas no momento que eu entendo que eu sou pecador, que eu não consigo ser salvo por mim mesmo, eu entrego a minha vida na mão do Senhor Jesus. E agora, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de mim e trabalhar no meu jeito de ser, no meu jeito de agir. E eu passo a ser um novo homem. A partir de então, eu não posso ver uma pessoa que está vivendo no pecado, vivendo na escuridão e morrer na escuridão. Eu preciso pegar o que está dentro de mim e agora passar para essa pessoa também, ensinando ela que ela precisa reconhecer Jesus, ela precisa viver para Jesus, ela precisa morrer para o velho homem e nascer de novo. Então agora eu prego o evangelho e essa pessoa aceita Jesus. E o Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração também. Mas ele precisa dar os primeiros passos. E às vezes os primeiros passos dessas pessoas, elas têm dificuldade. Você sabia que uma pessoa, quando ela aceita Jesus e ela quer buscar Jesus de todo o coração, e ela pega a Bíblia para ler, ela ainda não entende como ler a Bíblia? Muitos deles vão para o Apocalipse. E quando chegam no Apocalipse, eles têm medo. E eles não sabem definir as profecias, quando que vai acontecer, se já aconteceu, se ainda vai acontecer. Alguns deles vão para o Antigo Testamento. E quando chega nos livros de Êxodo, Levítico, Números, e chega nos livros de Reis e vê guerras, e muitas guerras. Eles vê o próprio Deus ordenando que fosse lá e matasse outras pessoas, como Deus ordenou para o rei Saul. Deus ordenou para que o rei Saul matasse todos os povos que não adorassem a Deus daquela província. E ele foi e matou muita gente, mas não matou o rei, levou o rei consigo para sua cidade. De repente, o sacerdote Samuel, ele vai lá e o próprio sacerdote Samuel, ele dá cabo do rei. Então, quando o novo convertido lê esses textos, eles não entendem. Então, eles precisam de alguém para estar orientando eles. Eles precisam de alguém que vai discipulá-los. Precisam de alguém que vai ensiná-lo. Aí está o papel, primeiramente, da igreja. E está o papel dos líderes, o papel dos pastores, dos obreiros, de quem está mais tempo. Aí existe o papel do líder, ensinar. É por isso que aqui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, ou seja, antes de batizar, é necessário ter um ensinamento. É por isso que nós estamos aqui fazendo este curso, chamado curso de pré-batismo, para ensinar o motivo que nós devemos, o porquê nós devemos batizar. Primeiro nós aprendemos sobre a graça, que nós somos salvos não pelo nosso merecimento, mas nós somos salvos por Jesus Cristo. Depois nós aprendemos sobre o arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. No momento que eu arrependo, eu não pratico mais, eu não tenho remorso. O remorso é quando eu choro e vou praticar novamente. Não. Se eu arrependi de verdade, eu não pratico mais. Eu mudei de direção. Isso é o arrependimento. E agora nós estamos aprendendo sobre o batismo. Então precisamos ensinar. E depois que nós aprendemos sobre as coisas da palavra de Deus, aí nós descemos as águas batismais.
Por que isso? Porque existem muitas religiões hoje, muitas igrejas, que não ensinam seus discipulados, simplesmente batizam. Pessoas que estão vivendo no vício, no pecado, na idolatria, fumando, bebendo cervejas e mais coisas terríveis, adulterando, e dizem que arrependeu e dessas águas batismais. E depois a pessoa continua pecando. E na verdade nós devemos aprender que nós devemos ensinar. E o batismo, ele é um símbolo do arrependimento. Na verdade, quando o homem ou a mulher desce ao tanque das águas batismais, ela já batizou. Porque o batismo nas águas é necessário, mas é uma representação do verdadeiro batismo. O batismo está no interior. No momento que a pessoa arrependeu, no momento que a pessoa disse, eu não vou fazer mais, agora eu quero realmente servir a Jesus. Por mais que o pecado vai vir à porta, e às vezes eu posso até cair novamente, mas eu arrependo, eu levanto e falo assim, eu não quero mais. E eu confesso os meus pecados. Porque se eu confessar os meus pecados, Jesus, ele vai nos perdoar dos pecados. Hoje nós temos um advogado, né, que nos perdoa de todos os pecados. Então, eu desço as águas batismais. Mas na verdade eu já batizei, que batismo é uma representação do meu arrependimento. Eu arrependi, eu mudei de vida, lá dentro de mim eu batizei. Agora eu vou confessar diante dos homens aquilo que está dentro de mim. Então eu desço as águas batismais. No momento que o obreiro ele desce o corpo para dentro da água, existe uma simbologia. Naquele momento, dentro da água foi sepultado o velho homem. E no momento que levanta o homem da água, ali nasceu um novo homem. É por isso que é uma simbologia. O batismo é imersão. O que é imersão? Imersão é quando o corpo é imergido. A palavra imergir significa descer, aprofundar. Quando o corpo é imergido para dentro da água, ali o homem está sendo sepultado. E depois que ele é levantado para fora da água, então ele foi ressuscitado. É por isso que o batismo ele é por imersão, ele é por dentro da água. Nós, principalmente da Convenção das Assembleias de Deus, porque várias Assembleias de Deus, muitas Assembleias de Deus foram emancipadas, então existem outros títulos das Assembleias de Deus. Nós, por exemplo, somos a Assembleia de Deus, Ministério Vila Amorim. Nós temos por costume não batizar por jogar água na cabeça, não, nós fazemos imersão, porque nós aprendemos, segundo a palavra, que foi através de imersão. João Batista, quando ele batizava, ele imergia. Jesus, a Bíblia fala que quando ele desceu as águas, e quando ele saiu da água, ou seja, ele estava dentro da água, ele estava dentro do rio. Então, no momento que Jesus saiu, aí ele foi batizado. E viram como forma corpórea de uma pomba vir sobre Jesus e uma voz que dizia, este é meu filho amado em que eu tenho prazer, em que me compraz. Jesus ele foi batizado por imersão. Se Jesus ele foi batizado no rio, numa água, por imersão, nós também devemos ser por imersão. Antigamente, nós, quando não tínhamos tanques batismais, nós batizávamos nos rios, né, onde que tinha bastante água para fazer imersão. Eu fui batizado numa piscina, mas existem outras pessoas que são batizadas nos tanques batismais. Nós temos os tanques batismais. O importante não é, igual muita gente diz, que a água tem que ser corrente, a Bíblia não relata isso. A Bíblia não diz se a água deve ser corrente ou não. Portanto, se você fazer o estudo sobre o Rio Jordão, a água não é corrente. A água ela é mais parada, ela não é corrente, ela corre sim, mas não é aquela correnteza. Então, na verdade, quando João Batista ia para batizar num lugar que era um pouco mais, menos perigoso, onde tinha menos água corrente. O importante não é isto. A Bíblia mostra a importância é imergir, imersão do corpo, o corpo ficar sepultado e agora nascer
um novo homem. No momento que o homem ele nasce novamente, ele já mudou. O velho homem foi enterrado e agora eu sou nova criatura. Olha para você ver o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 36, quanto à história de Filipe. Felipe, ele chegou até um homem etíope que estava dentro do carro. E esse homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não estava entendendo, ele precisava de uma orientação. É o que eu falei no início, que o novo convertido precisa de uma orientação. E agora, esse homem etíope, ele precisava de uma orientação. E Felipe chega até ele. E Felipe faz uma pergunta para ele: entendes o que você está lendo? E ele diz: como eu posso entender, sendo que não tem ninguém que me explique? Está aqui no seu versículo, a partir do versículo 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém não ensinar? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Felipe e disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: olha o que o eunuco disse. Ele chegando ao pé de água, de muita água, ele viu que tinha água ali, e ele vai, olha para Felipe e ele pergunta para Felipe: eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito? Então aqui, ó, primeira coisa para ser batizado. Felipe respondeu para o eunuco: é lícito se crê de todo o teu coração. Então, primeiramente, tem que crer de todo o coração. Eu tenho que acreditar com toda a minha força que Jesus é o Senhor, que Ele é o caminho, e que se eu crer de todo o coração, eu vou começar a seguir. Aquilo que não agrada a Jesus, eu não vou fazer mais, mas aquilo que agrada a Ele, eu vou fazer de todo o coração, para que Ele esteja feliz comigo. Então, no momento que eu creio de todo o coração, agora eu posso ser batizado. E Felipe diz: é lícito que crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. Agora olha para você ver. E quando saíram da água, então, eles estavam dentro da água. Se alguém pegar um copo d'água, jogar a água em cima da minha cabeça, eu não estou dentro da água. Não estou. Jogaram um pouquinho de água na minha cabeça, mas eu não estou dentro da água. Para eu estar dentro da água, eu tenho que entrar dentro. Então tem que ter muita água e eu entro dentro dela. E depois que eu entrar dentro dela, eu vou sair. Então, e batizou o eunuco. Então Felipe desceu o eunuco, batizou ele de dentro da água e ele saiu. E a Bíblia fala que naquele momento, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então nós vemos alguns ensinamentos aqui, muito fortes, sobre o batismo. Então, voltando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no seu versículo 19, nós vemos que primeiro é necessário que ensina e depois é necessário que se batize. Mas para batizar tem que crer e produzir fruto de arrependimento. Lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 3, no seu versículo 8, existe uma ordem dizendo: produzir, pois, fruto de arrependimento. Agora,
Tem muitas pessoas que ficam com dúvida, porque elas batizam em uma igreja, não concorda, batiza com outro, depois e fica mudando. E a pergunta surge: o batismo que eu fui batizado, ele vale ou não? O batismo é uma só. É só um batismo. Se uma pessoa arrependeu, independente que igreja que ele esteja, se é na Assembleia, se é na Batista, se não é um outro, não importa a placa. O importante é o significado. Por que você batizou? Se eu batizei porque realmente eu queria uma mudança de vida, queria seguir Jesus, então é válido. Agora, existem alguns princípios bíblicos. O primeiro eu já disse. O batismo é por imersão. Igual aconteceu com Filipe. Igual aconteceu quando Jesus, quando ele foi batizado. E saindo da água, ou seja, ele estava dentro do rio. O Filipe batizou aonde tinha uma poça d'água ali. Tinha bastante água, mas não era água corrente. Tem água ali. Não fala que era rio. Tem muita gente que fala que tem que batizar no rio. Ali não está falando que ele é rio. Então Filipe, ele desceu as águas. Mas ele estava dentro da água. Então, primeiramente, é por imersão. Primeira coisa. Segunda coisa do batismo. Está nesse evangelho que eu estou lendo. Mateus, no capítulo 28, no seu versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, agora preste atenção, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, o batismo, ele precisa usar as três pessoas da Trindade. O Deus é um só existe um Deus. Mas esse Deus, esta pessoa, ela se manifesta em três personalidades. É uma pessoa, é um Deus, somente um. Não existe três deuses, existe somente um Deus. Mas ele se manifesta em três personalidades distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. São três personalidades distintas, com um só objetivo. Então, quando se batiza uma pessoa, usa-se as três pessoas da Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ensinamento bíblico que nós devemos seguir. Batizando, então está ensinando como é que deve ser o batismo. O nome de Jesus, ele tem todo o poder. Mas em nome de Jesus, Deus ele elevou o nome de Jesus sobre acima de todos os nomes. O nome de Jesus, todos os demônios têm que se curvar, têm que se dobrar, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Então, se manifesta um demônio, eu digo, em nome de Jesus, saia deste corpo. Em nome de Jesus, desapareça. O nome de Jesus também, ele destrói todas as doenças, todas as enfermidades. Então eu digo, enfermidade, saia em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja curado. Dor de cabeça, saia em nome de Jesus. Mas quando eu falo de batismo, eu te batizo, segundo esse evangelho que está aqui. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pessoa é imergida e a pessoa se batiza. Eu creio que você já está preparado, está sendo preparado para ser imergido, para que o velho homem desça e o novo homem cresça. Na verdade, você já é um novo homem. Você só vai ser representado. Quando eu falo homem, eu falo de mulher também. Vai ser só representado no tanques batismais. Está próximo esse dia. Está chegando esse dia, aonde você vai fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Deus abençoe sua vida. Fique firme com o Senhor. Não deixe que Satanás venha te influenciar com os prazeres do mundo dessa carne. Falta um pouquinho de tempo para Jesus voltar e levar a sua igreja. Então abandone tudo e sirva ao Senhor. Arrependa-se de todos os seus pecados. Viva uma vida com intensidade com Cristo. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final de tudo,
seja arrebatado com Cristo para os céus, juntamente com a noiva de Cristo. Deus abençoe. Pai, sou grato ao Senhor por esta mensagem. Está aqui, Deus, todos que estão ouvindo e aprendendo com a Tua palavra. Fortaleça-os em o nome de Jesus. Enche da graça, enche do Espírito. Deus, para que eles possam suportar os dias maus, para que eles possam suportar o pecado e vencê-los. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Preparam todos, Senhor Jesus, primeiramente, para o arrebatamento da igreja. Deus, prepara todos, Deus, para que aquele dia, quando chegar o dia de descer as águas batismais, eles venham descer e tudo venha correr segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Assim eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus te abençoe.